E uma competição que era muito perseguida pelos azulinos, né, Valmir? Porque o histórico do Remo em 2015 teve aquela derrota doída para o Cuiabá por 5-1, depois de ter vencido o primeiro jogo por 4-1. Ano passado, perdendo nos pênaltis para o Brasiliense, esse ano o Remo consegue exorcizar um fantasma, digamos assim. Por mais complicada que tenha sido a temporada, o Remo conquista a Copa Verde e entra na terceira fase da Copa do Brasil de 2022. Exato, né? Quando a gente fala complicada, a gente sabe dos tropeços também, né? Alguns objetivos não foram alcançados, como a permanência na Série B. Mas nesse momento aí o torcedor também está extravasando, ele está feliz da vida. É um título conquistado, é um título inédito, um título que o Clube do Remo não tinha, que havia perseguido em 2015 e não conseguiu nesse ano. Aliás, a gente fala do ano passado, que foi decidido no início desse ano, que também não veio. E veio num fechamento de ano que poderia ser melancólico, veio a Copa Verde para tentar premiar e, vamos dizer, amortizar o sofrimento do torcedor. Você viu a empolgação do presidente Fábio Bentes, estaria ele já preparado para trabalhar para o ano que vem, para de novo tentar reconduzir o Clube do Remo na Série B, enquanto você vê a festa dos torcedores, bandeiras, muitas bandeiras no estádio hoje. O mascote do Clube do Remo também sendo assediado, o mascote campeão da Copa Verde também, a turma fazendo a fotografia. A área de premiação realmente completamente lotada ali. E o Vinícius dando autógrafo e fazendo ali fotografias. Oi. Valmir, Diga lá. pois se alguma câmera conseguir pegar aqui, os jogadores já estão se perfilando para receber a premiação da medalha. E os torcedores estão aqui tietando, fazendo foto. E os jogadores estão entrando aí nessa comemoração, claro. Um título inédito para o clube. Todo mundo está sendo tietado, todo mundo está fazendo foto, todo mundo dando autógrafo. Esse é o clima aqui no gramado do Baenão. Os jogadores estão sendo assediados ali, os torcedores aproveitam para comemorar, fazer festa e terminar o ano com esse bálsamo aí de alívio de poder ter conquistado de forma inédita a Copa Verde. Valmir. Diga. E olha, só a nível de informação, os dirigentes da CBF que estão aqui no jogo, no estádio Baenão, acabaram de informar que enquanto os torcedores estiverem no gramado, não haverá entrega das medalhas e também da premiação. Então a polícia está tentando conter a entrada desses torcedores para que essa premiação possa acontecer. No momento, os jogadores perfilados aqui aguardando o ok da CBF. A sensação que dá é que tem mais gente invadindo o gramado, inclusive. A imagem que a gente tem daqui. Pessoal entrando para comemorar, né? E aquela região ali da premiação realmente com bastante gente. Agora um portão foi aberto. Acho que a CBF vai ter que fazer essa entrega a si mesmo. Vai ficar difícil, né? Depois da conquista de um título, depois de um grito entalado já há bastante tempo, desde 2015, vamos botar 6 anos nisso aí, o torcedor abriu o chamado goelão, né? E gritou: é campeão. Essa é a imagem do presidente Fábio Bentes ali com a camisa do Clube do Remo. Ele bastante feliz, emocionado. Dizem que presidente não tem alegria, ele tem alívio. E é isso o sentimento dele? Eu não sei se o do Fábio Bentes, nesse caso especificamente, por conta de tudo que aconteceu no ano, é de alívio. Eu acho que é o mínimo, digamos assim, que ele poderia entregar para o torcedor azulino depois do vexame no Parazão e no Campeonato Brasileiro desse ano. O Remo precisa repensar muita coisa no seu departamento de futebol, a análise, os critérios para contratar jogadores, comissão técnica, muita coisa tem que ser revista lá pelo Baenão. Agora, Valmir, não é só o Remo que está comemorando esse título da Copa Verde aqui no estado do Pará. Com essa conquista, o Leão vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem e o Castanhal herda uma vaga na primeira fase da competição. Então, mais uma grana entrando aí no cofre do Japim da Estrada também. Pronto, mais uma equipe paraense, né, entrando na Copa Verde. Aliás, na Copa do Brasil. Essa é a Copa Verde edição 2021, que está terminando hoje. E que tem uma edição bastante curta. Ela é encaixada exatamente em momentos de campeonato brasileiro e também de campeonato regional. Esse ano veio para o segundo semestre, mas a ideia para o ano que vem é que ela esteja no primeiro semestre, entre os jogos do campeonato estaduais, né? Entre os jogos dos campeonatos estaduais. Essa é a ideia. Realmente as imagens que a gente tem daqui vai ser bem complicado
remover todo mundo do gramado, eu acredito. Não vejo condição de remover. Se você consegue tirar 3, 4, entram 10, né? Então não adianta, vai ter que fazer a premiação. O que pode acontecer, acredito que o que vai acontecer é que os organizadores peçam para que haja um afastamento, né, da região ali da premiação, para que se possa ter a imagem limpa e mostrarmos aí a premiação. Mas na verdade, jogadores, comissão técnica, membros de diretoria se confundem, né, com os próprios torcedores. Já entraram ali e estão fazendo festa. Essa altura é mais complicado. Mas olha, um ano que a gente falou de algumas dificuldades, o Remo que esteve na Série B com pouquíssimas possibilidades de ser rebaixado, será uma coisa improvável, na opinião de muita gente. O Remo conseguiu, digamos, contrariar todas as expectativas dos matemáticos e acabou não se mantendo na Série B. Isso é motivo de reflexão para mais trabalho no ano que vem, depois dessa conquista aí. Essa conquista não deixa de dar um gás na diretoria para dar a resposta para o torcedor que ele tanto quer, que é a volta para a Série B. Mas não só dá o gás, Valmir, essa conquista ela também não pode servir como escudo para dizer que tá tudo bem lá pelo lado do Clube do Remo. Muita coisa tem que ser revista no departamento de futebol. O Remo conquista a Copa Verde, a gente sabe da relevância, mas a gente também sabe da limitação técnica de vários dos clubes participantes. A Copa Verde ela ganha no aspecto técnico da semifinal para frente. Então o Remo não pode tomar esta conquista, com toda a relevância que ela tem, como uma referência para início de trabalho na próxima temporada. O trabalho tem que ser amplamente revisto, até porque o Remo não tem dinheiro suficiente, tem a queda no recebimento dos direitos de transmissão, então que isso não apague os erros da diretoria do Clube do Remo para 2022. Bom, e nos 90 não, 180, né? Porque a decisão teve jogo quarta-feira em Goiânia, o jogo foi 0-0 e também no tempo normal. Hoje, em Belém, no Bainão, 0-0. A decisão foi nos pênaltis, foi muito dramático, tá aí a cobrança dos pênaltis. O Remo conquistou de forma justa esse título? Foi justo, Valmir. Foi a equipe que conseguiu passar sobrando, como se diz popularmente, em todas as fases. Ganhou do Galvez de 9-0, empatou contra o Manaus, lá em Manaus, trouxe o jogo para o Baianão, venceu por 3-0 categoricamente. Ganhou do Paysandu na semifinal, empatando na Curuzu e ganhando por 2-0 também no Baianão. Teve os dois jogos amplamente equilibrados contra o Vila Nova e teve a competência, a concentração maior de conseguir converter todas as penalidades máximas cobradas, e o Vinícius sendo o grande herói desse título, defendendo 2 pênaltis e ficando cada vez mais importante na história do clube. Estamos revendo aí a sequência de cobranças, né? Saiu a perda do Cardoso aí, ó. Neste momento era o 4º pênalti e o Remo tinha esse para bater aí. Outro jogador de extrema relevância nessa campanha, Valmir, a gente não pode deixar de fora, é o Neto Pessoa, artilheiro da competição com 9 gols, foi figura fundamental nos 2 repares da semifinal, um atacante nato, artilheiro, tem presença de área, mas não se limita a ficar esperando a bola chegar no pé, tem muita mobilidade, muita movimentação, presença de área. Penso até que é um jogador que interessa a diretoria para permanência em 2022, mas ele sai valorizado também da competição. Então, outros clubes, ele tem muito mercado em São Paulo para a disputa do Campeonato Paulista por equipes do interior. Vamos aguardar a definição do futuro de vários desses componentes do Remo, campeão da Copa Verde. E segue a festa da torcida do Clube do Remo, a conquista inédita da Copa Verde, o título que não vinha desde 2015. E a turma nas arquibancadas ali, ainda fazendo festa nas 2 arquibancadas e uma multidão no gramado de jogo, do gramado que o Clube do Remo conquistou esse título, né? Exato, o estádio Baianão, estádio acanhado, e até como curiosidade, para quem não sabe, o Baianão e a Curuzu estão entre os 10 estádios mais antigos do Brasil. Então, a estrutura a gente sabe que é bem complicada para fazer um jogo desse tamanho, no estádio acanhado, e toda a dificuldade para o pessoal do cerimonial entregar a taça e as medalhas para o Clube do Remo, campeão da Copa Verde 2021. Nesse momento é difícil até para identificar na imagem, né, quem é quem. A gente já falou aqui da confusão que está sendo, né, para organizar tudo isso aí. Olha aí. Essa imagem dá para ver bem, não sabe quem é torcida, quem é jogador, quem é dirigente. Mas como a gente falava há pouco, Valmir, uma campanha da Copa Verde irrepreensível.
pelo lado do Clube do Remo, mas ajustes precisam ser feitos. A gente observa a competição que tem sua deficiência, algumas deficiências técnicas por conta de clubes participantes, mas isso não desmerece o título do Leão em momento algum. O Remo que precisa se organizar para 2022. Vai contar com um orçamento um pouquinho melhor, porque vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil, tem condição de se estruturar, tem um centro de treinamentos a pagar também, o Clube do Remo, então essa reorganização é importante. A Copa Verde ela tem que servir como motivação, ela não pode servir como escudo para que a diretoria acabe se blindando de críticas e não leve em conta os fatores que precisam ser alterados. Os erros também da temporada precisam ser analisados para que em 2022 o Remo não repita essa série de insucessos que foi amenizada com a Copa Verde agora em 2021, Valmir. O Remo também busca o título regional do ano que vem, né? O título estadual, tentando quebrar essa sequência do Paysandu, né? Bicampeonato do Paysandu. Exatamente. 2021. O Remo que tem o seu último parazão em 2019, tem essa missão, digamos assim, já para abrir a temporada do ano que vem. E o parazão, lembrando que nós transmitiremos aqui na TV Cultura, né, Valmir? Sem dúvida nenhuma, né? As datas marcadas para os dias 26 ou 27, provavelmente dia 26, com o nosso lançamento provavelmente no dia 22 de janeiro. Uma festa está sendo programada para o início, para a abertura do Campeonato Paraense, do Parazão, do Pamparazão 2022. E como a gente falava, o Remo tentando impedir aí a sequência de vitórias, de títulos do Paysandu, que agora é bicampeão, vai atrás do tricampeonato. E vemos aí, né, se teremos uma espécie de terceira via nesse Campeonato Paraense do ano que vem, né? Que a gente possa ter exatamente mais vibração, mais emoção na competição. A Tuna fez uma boa campanha esse ano, surpreendeu a todos com o vice-campeonato. Castanhal tem feito boas participações, de repente outras surpresas do interior. Parazão do ano que vem prometendo bastante. Esse é o hino do Remo, né? Então deixa eu tocar um pouquinho aí do hino do Remo, campeão da Copa Verde 2021. Na cidade, rendemos vida ao nosso ideal. Em cada um de nós mora esperança. Valmir. Vamos lá com a Tainá Martinez. Fala, Tainá. Agora sim, tudo mais calmo por aqui pelo estádio Bainão, só a nível de informação. A Polícia Militar acabou não conseguindo conter, né, a invasão dos torcedores aqui no gramado de jogo do estádio Bainão. E eles tiveram que fazer um isolamento humano ali para justamente tentar conter dessa forma a entrada desses torcedores. Até porque a CBF disse que a premiação só será realizada quando tiver condições, quando esses torcedores não estiverem mais aqui no gramado. Como vocês podem ver, muita gente, né, muitos torcedores comemorando, todos os secadores ali, né, junto com os jogadores. E assim, muitos torcedores, fica até difícil, né, fazer a transmissão, mas a gente entende aí a felicidade do torcedor. E assim que a gente conseguir voltar com mais entrevistas, eu aciono você aí nos estúdios. O torcedor não quer saber de outra coisa, né? Quer continuar comemorando aí, corre de um lado, corre pro outro. Tem gente pegando pedaço de grama aí, querendo levar de recordação. Casais, né? Até se abraçando lá no gramado de jogo. É um jogo histórico, Valmir. O Bainão há muito tempo não recebia um jogo desse porte também, né? Um jogo que fosse final de campeonato. O Remo sendo campeão dentro do seu estádio. Então é um momento que o torcedor realmente quer levar a recordação e o gramado acaba fazendo parte disso, né? E realmente fica muito difícil tentar organizar uma premiação agora, a gente entende. Ano que vem teremos o Mangueirão já totalmente reformado, né? A partir do segundo semestre. Mas realmente, para organizar no estádio vulnerável é mais complicado. Diga. Fala, Tainá. Já a Tainá vai chamar aí com outras informações de momento, Valmir, aí no gramado de jogo. Pode falar, Tainá. Informações aqui da diretoria de segurança do Clube do Remo é que os jogadores, comissão técnica, eles serão retirados nesse momento do gramado, vão para o vestiário para que a polícia possa conter aqui os ânimos dos torcedores. E depois de contida aí essa animação da torcida azulina, os jogadores voltam aqui para o palco para receber a premiação. Eu tô aqui próximo dos jogadores. Vamos tentar chegar aqui, ó, Osmar Júnior que está aqui com a gente. Vamos tentar chegar aqui, olha, Lucas Siqueira,
Imagina essa felicidade, Lucas, nessa alegria toda do torcedor, depois de um ano difícil para o Clube do Remo, tá comemorando um título aqui e você sai com marcas dessa partida, né? Além do título. Verdade, a gente literalmente, né, a gente sai com a marca na testa, mas a gente fica muito feliz pela essa festa que a torcida está fazendo. É um título que a gente buscou pra caramba e foi importante para nós. A gente fica muito feliz mesmo de ter conquistado e é o primeiro passo para nossa retomada aí. Beleza, parabéns aí ao Lucas Siqueira. E aqui, goleiro Vinícius, aqui ao meu lado também. Como é que contém a emoção do torcedor nesse momento, com você também defendendo 2 pênaltis, ganhando um título inédito? Tua história está marcada nesse clube, Vinícius. Verdade, a gente fica feliz. Agradece a Deus muito por essa oportunidade. Batemos na trave 2 vezes. Um título que a torcida sempre pedia, exigia. E hoje a gente foi competente, foi feliz de dar essa alegria para o nosso torcedor, de que eles possam vir aqui fazer uma festa, um ano difícil, mas que no final a gente conseguiu reverter, amenizar um pouco esse sofrimento do torcedor. E é como o Lucas falou, essa Copa Verde partia do momento de uma reconstrução logo, né, para a gente reagir. E já estamos de pé novamente e pensar em 2022 fazer um grande ano e retornar esse time para a Série B, que é o nosso objetivo principal. Além da sua história do Clube do Remo, tem a sua história também com pegar pênaltis, né? Você, quando se trata de pênaltis, o torcedor não quer nem saber, joga nas suas costas a responsabilidade. Como é que você trabalha isso, né? A experiência conta também? É verdade, a gente sabe dessa confiança do torcedor e procura estar ali o máximo frieza possível, concentrado. Porque um pênalti que a gente sai bem, né, no canto, a gente consegue chegar, porque a gente tem uma estatura, trabalha muita força para chegar nesses pênaltis, nessas bolas. E a gente fica feliz de ter acertado o canto, ter defendido 2 cobranças e com a ajuda do nosso grupo, dos nossos companheiros, a gente foi muito competente hoje, muito frio. E graças a Deus conseguimos esse título importante. Os caras trabalham pra caramba aqui, então quando chega ali, merece. E agradecer a Deus, agradecer ao nosso treinador de goleiro que trabalha muito, que merece também ser recompensado por esse título. Todo o grupo, a diretoria, o presidente e os jogadores. Eu acho que essas pessoas foram responsáveis hoje pra gente ser campeão. Agora eu tô aqui também, consegui resgatar o Raimar pro lado deles, né? Você que cobrou aquela penalidade, você escolheu ali, calma que ele tá dando entrevista, ele já vai. Aqui é emoção muito grande, viu, Valmir? Ele já vai. Mas fala um pouquinho dali daquele momento da cobrança, você escolheu, esperou, né, o goleiro adversário para poder bater o pênalti, depois comemorou bastante ali com o torcedor. Foi muito frio, né? É do jeito que eu treino. Então, eu fiz no jogo como eu costumo treinar. Graças a Deus, fui muito feliz ali em poder ajudar o Remo a conquistar esse título. Fico muito feliz. Dar alegria para essa torcida aí, que infelizmente há 2 semanas atrás, né, não conseguimos nossos objetivos, que era continuar na Série B, mas tenho certeza que o Leão vai voltar para a elite. Agora, você ali já tinha visto algo parecido, uma comemoração, mesmo num ano tão difícil, né? Uma comemoração tão calorosa como essa do torcedor azulino? Realmente nunca vi, não. Depois de um rebaixamento, né? Teve uma final aí, nos 2 jogos aqui contra o Paysandu e hoje o estádio estava lotado, então é comemorar agora, A gente conseguiu o objetivo, que era dar alegria pro torcedor, e a gente vai ter um final de ano melhor agora. Vai comemorar, Raimar, vai que a torcida tá chamando ali o Raimar. Mas antes de a gente conversar aqui com os outros jogadores, o Vinícius ainda há pouco, junto com o Lucas Siqueira, eles falaram do trabalho aqui do Juninho, né, que é o preparador de goleiros aqui do Clube do Remo. Fala um pouquinho desse momento, o Vinícius, que foi decisivo e tem sido decisivo para o Clube do Remo, desse trabalho que muitas vezes é julgado, é criticado, mas só vocês sabem, né, todas as barreiras e obstáculos que vocês precisam passar durante todo o dia, durante a semana, os meses e as competições também. Verdade, a gente trabalha muito. A gente ficou muito triste quando a gente foi rebaixado, porque a gente já está aqui há um tempo, a gente conhece o clube, a gente vive o clube 24 horas e hoje Deus coroou a gente aí com esse título, lógico. A gente queria permanecer na Série B. Como a gente não conseguiu, a gente fica feliz também, dá um pouco de alegria para essa torcida, uma torcida que está presente sempre, torcida que muitas vezes deixa de comer para comprar ingresso. Estou muito feliz e eu quero agradecer, entendeu? E Deus é fiel. Quero só comemorar o título agora porque nós merecemos. Então, Juninho, preparador de goleiros do Clube do Remo. Vou falar aqui com o Fredson, zagueiro Fredson, que está aqui, comemorando também aqui. Fredson, momento muito bom
depois de um ano difícil para o Clube do Remo, receber o carinho da torcida e encerrar o ano com título, né? É muito gratificante, né? A gente fez uma temporada do caralho. A gente não merecia o rebaixamento para a Série B, da Série B. Infelizmente levantamos a cabeça, tinha mais campeonato pela frente e aí conseguimos o título aí, para a felicidade da torcida aí. Tá certo, Fredson. Valmir, olha só, nesse momento os jogadores estão sendo retirados, como eu informei ainda há pouco, eles vão para os vestiários para que a polícia possa conter aqui os ânimos da torcida e depois eles retornam para que a premiação possa ser realizada. A gente vai tentar aqui ainda encontrar o Neto Pessoa, ele está por aqui, comemorando com a torcida, comemorando com a comissão técnica e dirigente, e assim que a gente tiver mais entrevistas, eu aciono vocês aí no estúdio. Mas nesse momento, jogadores vão deixar aqui o gramado do Bainão, vão para os vestiários e depois retornam para a premiação. E a Tainá foi muito feliz em conversar com o Juninho, porque apesar de todas as dificuldades técnicas do Remo, que a gente observou ao longo da temporada 2021, goleiro não foi problema em momento algum. Até nos momentos em que o Vinícius, que já é um ídolo consagrado junto ao torcedor, teve Covid, depois sofreu com lesão no meio da Série B, o Thiago Coelho correspondeu, segurou muito bem, defendeu pênaltis, fez partidas importantes na Copa do Brasil, jogou contra o Esportivo, então Vinícius e Thiago são segurança no gol do Remo e isso passa muito pelo trabalho do Juninho, que chegou em Belém com o Josué Teixeira, inclusive, lá em 2017 e ficou no Bainão como um membro fixo da comissão técnica do Clube do Remo. Então, por mais que o Remo vá trocando de treinadores, o Juninho hoje é fundamental na preparação dos goleiros azulinos. E você vê ainda há pouco o Ronald, né, que exibiu o seu troféu aí de melhor do jogo, melhor em campo. O Remo ficou com o troféu de campeão da Copa Verde 2021, melhor jogador, que foi o Ronald. Deste jogo, né? Deste jogo, exatamente, deste jogo. E o Neto Pessoa, artilheiro da competição, com 9 gols. Exatamente, Valmir. O Neto Pessoa, como a gente falou, um grande destaque da Copa Verde, né, como um todo. Acaba sendo artilheiro com 9 gols, fundamental nos repás. Teve também boa participação nos 2 jogos contra o Vila Nova, apesar de não fazer gol, teve boas chances. Abriu espaço para quem vinha de trás também fazer finalização, como foi o caso do G2, do próprio Lucas Tocantins, no jogo contra o Vila Nova lá em Goiânia. Então tem um papel fundamental o Neto Pessoa nessa conquista. Eu tô achando que a premiação vai ser assim mesmo, né? Deixa eu ver a Tainá. Fala, Tainá. Tô aqui ao lado do Neto Pessoa e também do Felipe G2. Eles estavam ali sentadinhos, só observando a festa do torcedor. Vou começar com o Neto Pessoa, que foi o artilheiro do Clube do Remo na Copa Verde também. Fala um pouquinho desse momento, você que não teve tantas oportunidades na Série B, mas se destacou agora na Copa Verde. Fala um pouquinho desse momento e também da comemoração com o torcedor. Falando da Série B, é claro que foi uma dor para todo mundo. E a gente sabia da nossa missão e do nosso dever, né? Acho que era o mínimo que a gente poderia fazer para uma torcida tão fiel e tão apaixonada que é a do Remo, né? Eles vieram, fizeram o show, então se tem alguém que merece esse título são eles. E olha, eu te cobrei, viu, no Esporte Cultura, lembra? Eu falei, Neto, poxa, ganha, porque eu não aguento mais fazer cobertura para os outros comemorarem aqui. Deu certo, vocês saem como campeões, depois de um ano difícil, mas estão hoje levantando mais essa taça inédita, né? Título inédito para o Remo. Com certeza, é um título que eu tenho certeza que vai ficar para a história do clube, o primeiro, né? Espero que venha muitos outros aí. E é uma equipe que vai ficar marcada também, né? Infelizmente teve essa questão da Série B, do rebaixamento. Mas eu acho que a gente ganhou uma nova vida com esse título aí, que foi muito importante. Tá certo, olha aqui, falar em cobrança, G2 foi um outro cara que foi muito cobrado aí durante o ano. Um ano difícil, G2, mas a Copa Verde veio aí como um prêmio para encerrar o ano do Clube do Remo, com esperanças para 2022. Sem sombra de dúvida. Eu acho que é cobrado quem pode dar, quem pode, né, tirar um algo a mais. Eu sou uma pessoa que, eu sempre falo, que eu dou a cara a tapa, sou uma pessoa que não me escondo. A cobrança, sim, é válida, então, mas nada do que melhor, né, a gente terminar o ano dessa forma. O objetivo principal não foi concluído, mas um dos outros objetivos também principal, que era a Copa Verde, um título inédito para essa torcida que merece muito, e agora é comemorar que
vamos comemorar todo mundo junto aí. Tá certo, vou deixar eles comemorarem aqui. Recado. O Pará tem dono. Maior do Norte, viu? Aí, recado dado pelo Neto Pessoa, Felipe G2. Nesse momento, Valmir e Matheus, já a torcida sendo controlada aqui pelo esquema de segurança, os jogadores deixando o gramado aqui do estádio Baenão. Vamos ver como é que vai ser o protocolo, se eles retornam depois da torcida ter deixado o gramado para essa premiação que até agora não teve condições de ser realizada. É isso, estamos vendo as imagens aí, os jogadores vão saindo, vão para o vestiário, o torcedor do Clube do Remo quer acompanhar também, quer escoltá-los também, quer comemorar, quer se aproximar. Aliás, recebo aqui a informação da produção que a última vez que o Clube do Remo comemorou um título no Baenão, o time principal, foi em 1977, o campeonato estadual daquele ano. Fazendo as contas aqui, são 44 anos, né? A partir de 78, com o advento do Mangueirão, os títulos, né, estaduais, nacionais, regionais, foram todos, e Copas também, tipo Copa Verde, foram todas disputadas no Mangueirão. Então o Remo não comemorava um título no seu estádio desde 77. E o Remo fez jogos relevantes, não decisivos necessariamente, no Baenão. Por exemplo, a semifinal da Copa do Brasil de 91 contra o Criciúma. O Remo recebe o time catarinense no Baenão. Vai lá, Tainá. E olha só, em meio a toda essa euforia, a gente encontra histórias interessantes, como a do Patrick. Olha só, ele veio com uma placa. Vinícius, eu sou seu fã e quero sua camisa. A Cássia, que a mãe dele, veio aqui. Ele é autista, mas faz questão de estar aqui acompanhando o Clube do Remo. É mais um torcedor que assistiu a vitória e a conquista desse título de perto. E eu quero saber, já conseguiram falar com o Vinícius para pegar essa camisa? Falamos um pouquinho de longe. Boa noite, parabenizar o clube pelo título. Eu estou com meu filho aqui para assistir e prestigiar este jogo. A gente falou com o Vinícius um pouquinho longe, não deu para ele entender bem o que a gente queria. Mas o meu filho quer muito a camisa dele de presente, a camisa do jogo. E aí eu gostaria de fazer esse pedido a ele, se for possível. A gente vai tentar realizar aí o desejo do Patrick, que está aqui. Por que o Vinícius? Me conta aqui, conta a tua história pra gente. Você gosta muito dele? O que que faz você ser fã do Vinícius? Eu gosto muito dele, é um bom goleiro. E hoje defendendo o pênalti, então vai virar ídolo. É muito bom esse pênalti, ele defendeu os dois. Tá feliz? Tô muito. Ah, tá certo. Então tá aqui o Patrick, a Cássia, torcedores do Clube do Remo. E olha, Valmir, nós vamos tentar, viu, fazer esse encontro do Vinícius com o Patrick. Se a gente conseguir, chamo vocês aqui pra gente registrar ao vivo para todo o Pará, para todo o Brasil e pro mundo inteiro. Muito bem, Remo campeão da Copa Verde. Para você que chegou agora, foi 0-0 no tempo normal. Nos pênaltis, o Remo venceu por 4-2. O Vila Nova acabou desperdiçando 2 dos 4 que ele bateu. O Remo fez todos os 4. O Vila Nova só chegaria até o terceiro. Portanto, no quarto pênalti, que foi cobrado pelo Fredson, o Remo sagrou-se campeão. Neste momento que nós estamos vendo ali, que foi o afastamento do torcedor. Está sendo feito agora uma espécie de cordão de isolamento, um círculo feito. As autoridades que estarão entregando medalhas e troféus. Os troféus já foram entregues aqui, falta a medalha, né? Estão se preparando para fazer a entrega. Os jogadores vão pintar de alguma forma aí. Agora vamos ver se na hora que os jogadores voltarem, o torcedor também não volta junto, né, Matheus? Que aí vamos chegar na mesma situação. É o desafio da segurança do estádio Baenão nesse momento. Valmir, vamos falar um pouco do jogo, porque a partida de volta entre Remo e Vila Nova, hoje à tarde no Baenão, não conseguiu ser tão dinâmica quanto a primeira. Na partida de Goiânia a gente viu um primeiro tempo dominado pelo Vila Nova, o Remo conseguindo equilibrar um pouco mais as ações, e depois na segunda etapa o Remo sendo melhor, inclusive. No momento que a gente vê o governador Helder Barbalho com a camisa comemorativa da conquista do Clube do Remo. Já no jogo de hoje, um volume maior dos azulinos e o Vila Nova, inclusive, com um modelo de jogo diferente, se defendendo um pouco mais, tentando sair nos contra-ataques, com dificuldade porque o Diego Tavares não estava rendendo tão bem no lado esquerdo na primeira etapa, e o Thiago Real entrando no lugar do Pedro Bambu acabou dando uma dinâmica melhor. Então a segunda etapa do Vila Nova foi melhor. O primeiro tempo do Remo hoje foi mais interessante, com o Ronald sendo o melhor jogador em campo, utilizando muito o corredor esquerdo, dando trabalho para o André Krobel no homem a homem, não tendo tanto apoio inclusive do Igor Fernandes e conseguindo superar os seus marcadores nas jogadas individuais. Mas tanto o Remo quanto o Vila Nova nos dois jogos
tiveram muita dificuldade de finalização. Acabaram pecando. O Neto Pessoa teve boas oportunidades em Goiânia. Hoje o Vila Nova criou também com o Pedro Bambu arriscando bastante de fora da área enquanto esteve em campo. E isso acaba justificando muito o 0-0 nos 2 jogos. E aí, decisão nos pênaltis, ganhou a equipe que teve maior concentração, teve maior competência na conversão, e o grande nome da decisão nos pênaltis, claro, Vinícius defendendo 2 cobranças do Vila Nova. Vimos uma extrema dificuldade do Vila Nova em articular jogadas, uma vez que o técnico lá, o Igor Magalhães, ele abriu mão de um jogador de mais criatividade, entrou com 3 volantes, né, ficando com o Diego Tavares à frente, o Cleito, o próprio Rafael Silva, que eu até falei na transmissão, tenho dificuldade de identificá-lo como atacante, né? Ele era um jogador mais de construção aqui, mais atrás. Os mais agudos eram o próprio Diego Tavares e o Cleiton, às vezes o Pedro Bambu chegando, pisando lá na área, né? Com o Thiago Real em campo, com jogadores mais descansados, como o próprio Calil, que entrou depois, a gente viu até um certo equilíbrio, né? Será que o Vila Nova veio para segurar resultado? O Vila Nova, aparentemente, você analisando assim friamente, 3 volantes veio para segurar, mas na verdade é uma dificuldade de elenco neste momento da temporada que as 2 equipes tinham. São 2 equipes que vêm de um final de Série B, há um desmanche natural. O Vila Nova perdeu o Pedro Júnior, que era o seu artilheiro na Copa Verde, então isso acaba fazendo com que os técnicos tenham que fazer arranjos. E o arranjo que o Igor Magalhães conseguiu fazer foi botar o Pedro Bambu, que é um segundo volante, um pouco mais à frente e deixando o Éder um pouco mais preso à frente da defesa. Só que a falha do Igor, para mim, não foi nem na escalação, foi no meio do jogo, na substituição. Porque ele poderia colocar o Pedro Bambu um pouco mais atrás e deixar o Thiago Real como o 10, substituindo o Éder pelo Thiago Real. E aí ele deixaria um volante que tem qualidade de saída de bola um pouco mais na frente, mas não, ele preferiu tirar o Pedro Bambu que chegava na área, deixou 2 homens mais presos à frente da defesa, dando mais liberdade para o Thiago Real. E tem gente entrando no gramado ainda, né, Valmir? Eu acho que é um acordo ali, né, entre a segurança, a CBF e torcedores. O cordão de isolamento ali está feito, claro. Ninguém vai invadir. Tá dando para ver quando pintar a premiação. Os jogadores devem voltar, os torcedores podem até se aproximar, mas vão respeitar o distanciamento, porque a imagem tem que estar limpa para a premiação. E aí, depois do chamado Sky Paper, né, daquele papel picado voando, aí a gente pode ter a falta olímpica, que é o que o torcedor está querendo, né? Sem dúvida, um momento mais representativo da conquista, né? Levantar o troféu, ter a volta olímpica, e aparentemente o protocolo ali já está sendo organizado para isso. É o que nós estamos vendo aqui à distância neste momento. Muitas fotos, né? Muita gente podendo se aproximar, chegar perto do seu ídolo, como é o caso do garoto, ainda há pouco que a Tainá Martinez ouvia e que quer a camisa do goleiro Vinícius. Vinícius provavelmente não sabe disso, né? Quando souber, com certeza, do jeito que é solícito, né? E muito simpático, deve promover essa felicidade ao garoto aí. E a gente vê ao fundo que a arquibancada, que fica lá no fundo, né? Que é o lado da 25 de setembro, já começa a ter um esvaziamento maior, né? O torcedor já comemorou, já fez festa. O jogo no tempo normal terminou há cerca de 1 hora, né? Tivemos aí os pênaltis e o Remo está comemorando esse título há mais de meia hora. Então, a turma está aproveitando para fazer um misto de comemoração. Um pouquinho no estádio, no gramado, e a turma vai aproveitar para juntar os amigos e continuar a comemoração noite adentro. Tem uma situação, Valmir, que pode ficar até de referência para o Campeonato Paraense ano que vem. Já que ainda não teremos o Mangueirão no primeiro semestre, fatalmente a decisão será no estádio menor, acanhado. Então a segurança para a festa do título do campeão paraense precisa ser redobrada, né? Porque a gente já está com esse exemplo hoje negativo, digamos assim, da organização no Baianão, do protocolo da entrega da taça. Exatamente. A gente está com alguns melhores momentos na tela e dá para ver bem como foi o jogo. Aí o motivo do Ronald ter sido o principal jogador em campo, ele sempre conseguia ganhar os duelos do André Krobel no 1 para 1, recebia lançamentos do G2 ou do próprio Lucas Siqueira, ia em profundidade. Neto Pessoa teve uma boa movimentação também. A gente vê nesse lance ele saindo da posição de referência para buscar o jogo e facilitar a entrada de quem vem de trás. O Lucas Siqueira tentando aparecer no ataque, mas acabou sendo desequilibrado, perdeu a chance de finalização, no momento que o Vila Nova deixava espaços para o Remo, porque perdia na velocidade do ataque. E teve uma chance muito boa, inclusive, com o próprio G2,
que dá um chute de primeira e o George faz grande defesa. Outro grande personagem da final, Valmir. O George foi muito importante para segurar os 0-0, tanto em Goiânia quanto aqui em Belém. Um personagem de extrema relevância, goleiro muito técnico do Vila Nova. Talvez a defesa mais difícil do Vinícius tenha sido esse chute aí, né? Que ele teve que se arrojar para pegar, e o Vila Nova não foi um time que incomodou, quer dizer, o Remo não sofreu tanto. O Vila Nova em alguns momentos chegou até a equilibrar algumas ações, visitar mais a área do clube do Remo, mas o que foi feito lá em Goiânia no final do jogo, quando o Vila Nova tentou realmente ganhar o jogo, isso não passou nem perto desse Vila de hoje, né? Sem dúvida, um Vila que não contou com o Diego Tavares nos seus melhores dias, ele que é um ponta direita, jogou muito pela esquerda, como a gente está vendo nesse lance, então para ele finalizar tinha que puxar para dentro, como a gente viu exatamente no lance que foi mostrado na tela. O Remo teve essa cabeçada com o Neto Pessoa, como eu falei, também um dos destaques técnicos da equipe na partida de hoje, mas a decisão nos pênaltis, Valmir, ela só confirma que tem que haver o estudo da cobrança. O Vinícius com certeza não pulou aleatoriamente nas cobranças, fez 2 defesas. Essa primeira cobrança do Cleison, ele vai na bola. O George também teve boas participações, vê que ele chega a bater na bola, né? Quase pega a cobrança do Neto Pessoa. Então a cobrança de pênaltis, a disputa por pênaltis hoje, ela é um misto de equilíbrio emocional dos cobradores, claro, a parte técnica de você bater bem na bola para fazer a conversão, mas principalmente de estudo dos goleiros também, de conhecerem os cobradores. Onde é que os cobradores batem? O Vinícius mais uma vez pulou na bola do Rafael Donato, quase fez a defesa. A melhor cobrança, sem dúvida, foi a do Raimar. Que frieza! Eu confesso que eu fiquei impressionado. Ele diz que ele treina isso, né? Pois é, e ele tem 19 anos, não tomou conhecimento do estádio lotado. Não gelou. A linguagem do boleiro é não gelou. Perfeito. Não gelou e botou a bola no cantinho. E a estrela da noite, realmente, o Vinícius, eternizando seu nome na história do Remo. O Krobel cobra o pênalti ali, ele bate a meia altura, como você disse, facilita para o goleiro que vai pegar. E o Cardoso fez a mesma coisa na sequência, né? A gente vai ver o gol do Fred, aliás, o gol do Marlon. O Marlon também deixa para tomar decisão em cima ali, ó. Aliás, o Marlon meio que exorcizou um fantasma hoje também, porque tem um pênalti que ele cobra na Série C de 2008 contra o Rio Branco do Acre, aí mesmo no Bainão, nesta mesma trave que ele isola e o Remo não consegue vencer a equipe acreana e que acaba levando o clube a ficar sem divisão no ano depois. Se o Remo tivesse vencido, teria se classificado para a Série C do ano seguinte. Então o Marlon meio que espanta essa situação da vida dele aí, convertendo um pênalti no momento festivo da história do Remo, num momento importante, relevante. Você viu o Vinícius pegando o pênalti e agora a cobrança do Fredson, que dá o título ao clube do Remo. O Remo ainda hoje me toca na bola ainda na cobrança do Fredson, mais uma vez reforçando o bom papel dos goleiros nas cobranças. O Remo ainda tinha a possibilidade do 5º pênalti, né? Não houve necessidade. Tô querendo ver aqui quem seria o último cobrador. Felipe G2, né? Não houve necessidade do Felipe nem se preparar para fazer a cobrança aí. Bom, já estamos aí então nesse preparativo. A premiação já deveria ter sido feita em função da entrada de alguns torcedores no gramado de jogo. Não foi possível, não tivemos a chamada imagem limpa e teremos agora a entrega oficial. Por enquanto estamos sem a presença dos jogadores, né, que foram até os vestiários. Vendedor aqui, o cara com um balão dentro do gramado. Todo mundo foi pra festa realmente dentro do gramado do Bairro. Vendedor ambulante, eu também vou fazer festa aqui, né? Tá todo mundo comemorando. Vamos comemorar porque a noite é de festa. Mas como eu dizia, os jogadores que estão lá pelos vestiários vão voltar para que recebam medalhas. Lembrando que o Ronald já ganhou o troféu de melhor jogador da partida, né? Já o troféu. Mas o de campeão tá lá no meio, né? Tá lá no meio, exatamente. Vai ser entregue ao clube do Remo. E nessa imagem, Valmir, a gente consegue ver que o cerco de proteção ao palco aumentou um pouco. Ele não tá mais tão restrito. Então a tendência para ter a imagem um pouco mais limpa é que eles ampliem um pouco mais esse cerco e aumentem também o número de pessoas na segurança. Aliás, muito cogitado, muito admirado, belo troféu da Copa Verde, né? A Copa Verde que traz ações de sustentabilidade, de replantio de árvores, né? Inclusive com as ações que foram feitas aí, o troféu Copa Verde campeão 2021. Esse troféu é lindíssimo, né? Belíssimo troféu da Copa Verde. O título que o clube do Remo não tinha e que hoje
acabou vencendo. Como a gente falou, nas finais tivemos gestão de resíduos nos estádios com a parceria com a Cooperativa de Catadores. Começou na quarta-feira com o jogo da ida 0-0 entre Vila Nova e Remo. E hoje no Bainão a mesma coisa, né? Então as ações da Copa Verde, como falou o Carlos Painel, elas seguem sem parar. Bom, me trazendo aqui uma curiosidade, o Remo agora conquista a sua primeira Copa Verde. Ele empata com Brasília, com o Luverdense e com o Brasiliense no número de conquistas. Com 2 títulos, Cuiabá e Paysandu são os maiores vencedores. E a Federação Paraense de Futebol conquista o seu 3º título da competição, empatando com a Federação Mato Grossense, que tem 3. O 3º lugar nas federações é o Distrito Federal, com 2 títulos, um do Brasília e um do Brasiliense. Por região, esse é o 3º título da região norte. O Centro-Oeste tem 5. É o maior detentor de títulos da Copa Verde. O Centro-Oeste tem o Cuiabá, né? Tem equipes tipo Brasília e o próprio Brasiliense, né? O Luverdense também, que foi campeão em 2017. Aí estamos vendo as medalhas Valmir, dos campeões. Diga aí, Tainá. Ainda falando sobre essa situação dos vencedores, né, dos campeões aí da Copa Verde, o Remo também, além de ganhar o título inédito da competição, quebra aí um tabu. Hoje nós tivemos a 4ª final em decisão por pênaltis e nas outras 3, todas as equipes paraenses, no caso Remo e Paysandu, estavam presentes e em nenhuma os clubes paraenses levaram a melhor. Então hoje o Remo também quebra aí esse mini tabu, vencendo nos pênaltis e ganhando esse título. Nesse momento os jogadores já entrando aqui novamente no gramado para receber a premiação. E agora com a roupa, né, de campeões da Copa Verde, né, já estavam. Mas todos já aproveitaram, trocaram. Banho não deu para tomar, que tá todo mundo ainda de chuteira, tá todo mundo enchuteirado ali, né? E eles estão vindo na direção aqui do pódio para serem medalhados, vamos dizer assim. E aí, dando realmente início ao protocolo, Valmir, aproximadamente 1 hora de organização até retirar todo mundo de dentro do gramado, fazer o cerco, enfim, bem difícil a situação lá da organização do Bainão. Foi uma operação de muito fôlego, né? Mas assim, o torcedor, que é o motivo principal da existência dos clubes de futebol, né? Entraram em campo, não houve, digamos, alteração e entraram apenas para comemorar, sem agressão. Quando eu digo sem agressão, não houve exageros, né? Tumulto generalizado, né? Exatamente. E Valmir, inclusive o árbitro deve relatar na súmula essa situação da invasão do gramado após a conquista do Clube do Remo, após o fim do jogo, mas não há, na verdade é muito pouco provável que o Remo seja punido por conta disso no STJD, com perda de mando de campo, jogos de portão fechado. Pouco provável, não quer dizer que não vai acontecer, porque a referência que se tem desse tipo de situação, de julgamento, foi a invasão da torcida do Náutico no Estádio dos Aflitos, quando bateu o Paysandu na Série C de 2019. A premiação já vai acontecendo, você está vendo, passou o Pingo, Renan Gorni, outros jogadores, você vê aí o governador Helder fazendo a entrega das medalhas para alguns jogadores, você vê aí o Paulinho Curuá, Manuel Flores, diretor técnico da CBF, Maurício Bororó, organizando também, está lá no centro, ele que é um dos vice-presidentes da FPF. Aí o Raimar, né, que bateu aquele pênalti ali. Aquele pênalti é o Igor Fernandes, lateral esquerdo da equipe azulina, também recebendo a sua medalha. Garoto Thiago Mafra, né, 19 anos, e que ganhou confiança do treinador nos últimos 4 jogos. Foi um jogo de ida com o Paysandu na Curuzu, em que ele entrou no segundo tempo, acabou tendo que ser sacrificado, saiu durante aquela partida, porque o Neto Pessoa foi expulso, né? O Neto Moura recebeu o amarelo. Neto Moura, né? Isso. Recebeu o amarelo, mas ele teve que fazer uma substituição ali. A gente viu o Thiago Coelho, o Ronald aqui, o melhor jogador da partida de hoje. O Gedos também recebendo sua medalha. Fredson, autor do pênalti, ou melhor, autor do gol de pênalti, que deu o título ao Clube do Remo. Com todas as limitações, Valmir, é um elenco que vai ficar com o seu nome na história do clube, né? Aí o Fredson passou ali, tá cheio de moral. Já teve jogador que já botou óculos ali, né? Já tá cheio de estilo. Lucas Tocantins, que deve ter demorado menos de 10 minutos em campo, né? Teve que sair machucado, sentiu uma lesão. E o elenco do Clube do Remo inteiro, os que jogaram, que
fizeram a composição do banco. Hoje o Remo teve Thiago Coelho, o Wellington Silva que não jogaram, o Raimar entrou, o Thiago Mafra que entrou, Paulinho Curuá também entrou, Jefferson entrou, Neto Moura não entrou, o Lucas Tocantins entrou e saiu, Renan Gorner não entrou, Thiago Miranda não entrou e o Varley também não entrou, mas participaram, né? São campeões da Copa Verde. Você vê aí todo enfaixado o Lucas Siqueira. Dá um abraço no governador Helder, também é cumprimentado, recebeu a medalha. Dos jogadores importantes também, uma das lideranças do clube do Remo, Lucas Siqueira. Uma das lideranças, é um jogador que teve uma queda de rendimento ao longo da Série B, mas na temporada foi fundamental, principalmente no Campeonato Paraense. O Neto Pessoa aqui também recebendo a sua medalha, artilheiro da Copa Verde desse ano com 9 gols. Um jogador que deve abrir negociação com a diretoria do Remo, penso que é até uma negociação um pouco mais difícil, deve ter propostas de outros mercados. Como eu falei há pouco, Valmir, é um elenco que vai deixar o seu nome na história do Remo, apesar do rebaixamento. É a primeira Copa Verde, a primeira conquista regional do clube desta competição. O Remo que já foi campeão norte-nordeste nos anos 70. E vamos ver como é que o Remo vai aproveitar este elenco, ou parte dele, para 2022. O fato é que uma reformulação, uma reforma precisa ser feita no time que vai disputar a temporada. Presidente Fábio Bentes, imagino que seja o último a receber a medalha, ele como presidente. A turma grita, é campeão. Vamos abrindo as imagens e ouvindo o clube do Remo, o hino do Remo. Somos nós que cumpriremos o nosso dever. Se um dia, quando unidos para a luta, no pavilhão soubermos defender, enquanto a azul bandeira tremuleja, o vento a beija. E o troféu sendo levantado agora, erguido e entregue ao capitão Vinícius e o presidente Fábio Bentes. Está aí! Festa com a imagem aberta! Nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor. E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor. Atletas azulinos somos nós que cumpriremos o nosso dever. Se um dia, quando unidos para a luta, no pavilhão soubermos defender, enquanto a azul bandeira tremuleja, o vento a beija, como a sonhar, levantando essa bandeira que planeja, mas todos saberemos com amor lutar. E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor. E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor. Nós todos no vigor da mocidade, vamos gozando nesta quadra jovial. E nós azulinos na cidade, prendemos viva nosso ideal. Em cada um de nós mora a esperança, essa pujança, nosso ideal. E como somos do clube do Remo, no nosso amor diremos que não tem rival. Aí os jogadores ainda festejando junto em meio aos torcedores da equipe azulina. Com essa imagem a gente vai se despedindo com o presidente Fábio Bentes carregando o troféu
de campeão 2021 da Copa Verde, com transmissão de novo, mais um ano, pela sua TV Cultura do Pará e também pela TV Brasil. Agradecendo a sua audiência, para você que nos acompanhou desde as primeiras partidas e marcando um encontro para a próxima Copa Verde já do ano que vem. Muita coisa ainda vai rolar no ano que vem, ainda teremos este ano, né, a decisão do Campeonato Paraense do futebol feminino. Vem aí a Série B do Campeonato Paraense na sua decisão, ainda faltando ajustes para a gente confirmar as datas, né? E aí, a TV Cultura marcando presença e enaltecendo sempre o futebol paraense. Não haverá volta olímpica, os jogadores e a comissão técnica já estarão entrando ali nos vestiários para comemorar mais tarde também. Mas muita festa já aconteceu hoje no gramado, no estádio Evandro Almeida. Vamos ficar por aqui e agradecer sempre a sua audiência. Copa Verde, nossa Copa, nosso verde.